Olá, pessoal, estamos de volta com esse novo bloco, mas com as mesmas pessoas, a mesma bancada. Professor Edinaldo, assim, ao seu ver, esse assistencialismo do governo e tal, essas bolsas que o governo dá, essas ajudas, esses benefícios, como é que você vê isso? Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Como é que você enxerga aí, do ponto de vista econômico? É impossível negar a necessidade e a carência das pessoas que têm seus problemas socioeconômicos de modo geral, né? Isso aí é uma coisa inegável. E na verdade a carência dele já vem do problema que está acarretado na incapacidade da produção de trabalho. Certo. Um mercado muito deficiente em relação ao trabalho. E as condições mínimas existenciais daqueles que trabalham à base do salário mínimo e os custos de vida muito altos no Brasil. Agora a questão do assistencialismo. O assistencialismo, na verdade, é um ideário que ele veio também da União Soviética. Apesar da gente ficar indo para fatos remotos, se distanciando da atualidade, mas que esses fatos eles se evidenciam constantemente na sociedade. Há ciclos que se repetem, né? Então, ciclicamente, isso se repete constantemente. Sim. Não obstante, se você também for fazer dar uma saliência à questão do assistencialismo, o Stalin dizia que a gente vai assistenciar vocês do berço ao túmulo. Então, na verdade, o Estado já está cuidando de você, não somente desde o seu nascimento, mas também no dia da sua morte. Então, até parece que isso é um Estado onipresente e que tem um poder, sobretudo, de governar a vida das pessoas e dar parâmetros sociais para a existência delas. Sim. Ou seja, as demandas dessas pessoas são alimentadas e elas nunca, na verdade, estagnam, nunca estancam, nunca terminam. São demandas que são alimentadas pelo Estado e são aparentemente resolvidas pelo Estado. O assistencialismo, ele já tem uma sua deficiência exatamente das questões que ele não faz e que ele não tem capacidade e potência para fazer. A única capacidade que existe para possibilitar uma melhora social e talvez reduzir o máximo possível a questão do assistencialismo social seja, evidentemente, as questões do liberalismo econômico. Tá, o que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico de uma forma que não seja aparelhado pelo Estado. Certo. O liberalismo econômico é, na verdade, aquela economia estilo primitiva. Como? O estilo primitivo da economia ele é muito simples. Cada um produz, respectivamente, a quantidade e a qualidade de determinado produto. E, por si só, eles se comercializam sem interferência estatal, sem burocracia, sem taxa, sem tarifa, sem impostos que venha do Estado para os produtores. Se você, por exemplo, tem uma empresa gigantesca que ela não tem todo aquele tipo de articulações, daquele conjunto de regras e normas impostas às empresas que prejudica exatamente as questões da empresa e que define pelo lado de fora para dentro o Estado em relação a delimitações de leis trabalhistas. Leis trabalhistas que elas são e elas revelam com claridade e bem evidência que são mais prejudiciais do que em tom de melhoria e benefícios. Porque, por exemplo, se você tem um salário mínimo e se você ganha dentro dessas condições tão limitantes, é verdade que você vai ter uma condição também de usufruto social bem limitante. Então, se uma coisa se chama a outra, nós sabemos que isso é uma questão muito óbvia. Mas, levando em conta essa obviedade em relação à questão da condição socioeconômica do assalariado, esse assalariado, ele está sendo assalariado porque tem um conjunto de fatores por fora que não é, a princípio, empresarial. São regulamentações que vêm de fora do Estado para as empresas. Então, dá vários limites de o próprio empregador poder melhorar as questões socioeconômicas e as questões, por exemplo, salariais dos seus próprios funcionários. Por exemplo, nos tempos mais antigos, como é que acontecia isso? Em suma, no advento, por exemplo, da Revolução Industrial, não existia, por exemplo, a existência sindical para representar. O sindicato ainda não existia. Não existia também limitações em relação ao salário base. Isso é o salário que nas suas 14, 16 horas trabalhadas você vai ganhar valor X. Como a gente tem nessa questão dessa nomenclatura e dessa estrutura trabalhista hoje. Então, se você tem uma qualidade de produção de determinado fim de produto, e se você trabalha numa empresa de determinado setor e você produz naquela qualidade, isso quer dizer que a sua condição salarial negociada com o seu patrão vai ser uma coisa à parte, sem interferência, porque o problema não está na questão da troca entre o empregador e o empregado, o que oferece e o que produz. Não é exatamente nessa questão que toca as questões
do liberalismo econômico. O liberalismo econômico trabalha exatamente a liberdade de quem produz e de quem negocia com quem quer se negociar, sem interferência. Então, o intervencionismo estatal, regulamentado de uma forma definitivamente mais ampla e geral, ela advém exatamente de quem? Advém da Constituição italiana. A Constituição brasileira, fundamentalmente, ela é italiana fascista. Certo. O Getúlio Vargas Sim, pegou... inclusive, o Getúlio Vargas é o pai de todas as leis trabalhistas. Sim. Ele é o pai Sim, desses regimentos. Sim. Então, esses regimentos que são puramente migrado de Itália para Brasil, ele tem como perspectiva aparelhar o Estado e não com benefício e ideia primeira de melhorar a condição do trabalhador. E, apesar disso ser bem contrastante, porque, na verdade, a ideia é que o indivíduo que tem como representação as questões sindicais, as questões, por exemplo, da empresa estar submetida às questões do poder estatal, isso é um benefício para o trabalhador. Mas isso não é um benefício para o trabalhador. Isso, na verdade, é uma forma de atrapalhar a vida do trabalhador em relação aos seus ganhos e à sua qualidade de prestação de serviço. O Ludwig von Mises, ele fala uma coisa, e ele diz assim, que quanto mais tentar se controlar a economia é como um líquido, como uma água, ele flui. Quanto mais você tentar controlá-lo, mais ele terá o efeito contrário. Pode continuar. Então, o Mises, ele pregava, na verdade, esse anti-estatismo, esse anti-intervencionismo estatal em relação a definir como, quando e quanto se produz uma empresa. Tendo essa liberdade de negociação, isso quer dizer que as maiores produções aumentarão e a ideia é bem básica do Mises. Se você não tem intervencionismo estatal, quer dizer que as empresas, nesse caso as indústrias, vão produzir em alta quantidade. E essas produções em alta quantidade vai ser exatamente a melhoria do consumidor. Por quê? Porque a lei da oferta e da demanda. Quanto mais se tem em ofertar no mercado, é muito óbvio que o preço cai. Sim, sim. Aí no Brasil se descreve um neocapitalismo. Esse neocapitalismo, esse neoliberalismo, é um neoliberalismo sócio-estatal. É um neoliberalismo aparelhado sob a orientação do Estado. O Estado que orienta esse neoliberalismo. Então, se esse neoliberalismo ele não é mais livre como era quando surgiu no seu sentido clássico, mas ele passou a ser mentoreado pelo Estado, isso quer dizer que o Estado, nessa premissa, ele passa a ter o poder de controle sobre regulações. E as regulações é onde entra as complicações exatamente da produção do produto lançado no mercado e a carestia que se dá através da quantidade dele exposta, que é sempre menor, como discurso. Por quê, por exemplo, como discurso? Porque, por exemplo, você vê uma baixa na produção dos produtos? Não vimos. Não vemos. A gente vê que, aparentemente, até aumenta a produção. Sim, né? sim. Todavia, no aumento dessa produção, ao mesmo tempo, de maneira bem simultânea, O preço não cai. Se o preço não É o cai ponto. e aumenta a produção, que é o contrário da lei da oferta e da e procura, demanda, sim. então, se a lei da oferta e da demanda ela está em contraste, isso quer dizer o que está acontecendo. Estado intervindo. O Estado intervindo e tendo um controle cada vez maior, coercitivamente, sobre as questões da definição dos preços. Então, em ação contra quem? Contra o consumidor, porque o único que perde é o consumidor, porque é da extração do valor do produto último em que o Estado tira a sua parcela e a empresa justamente tira dela. Certo. Mas, tu conclui e depois eu passo pro Isaac. Vá. Conclui, Ednaldo. Pessoal, uma pergunta bem interessante. Tá. Posso fazer agora? Nós temos um produto que eu estou vendo que ele tem uma influência e um poder enorme, não só no Brasil, mas no mundo, que chama o combustível. O diesel, a gasolina. Sim. Nesse caso. Combustível em geral, certo. Vamos supor, gasolina ou diesel, combustível aumentando, qual é o impacto que pode dar nessa questão da economia, da inflação? Inclusive, isso aí é como o Ednaldo falou. E o combustível, ele é dos exemplos claros do que o Ednaldo falou, da oferta e da procura. Por quê? Além do Brasil ter alto índice de reserva petrolífera, nós exportamos e nós pagamos mais caro e vendemos mais barato do que consumimos. Agora, fica à vontade aí. Não. Sim. Reitera aí, por favor. Deixa eu fazer outra. Repete aí, por favor. Não, a questão do combustível. Porque quando o combustível aumenta, o preço, e o governo federal ele não pode
baixar, vamos supor, a Petrobras, né? A gente sabe que a Petrobras é uma de umas estatais que trabalha com essa questão do preço do combustível. Vai depender com as negociações da alta do dólar, baixa, né? Tudo isso influencia. O combustível o preço sendo aumentado, o governo federal não pode dar uma canetada, porque se ele dá uma canetada... Mas ele dá. Mas aí tem um efeito. Sim, aumento de preços. Né? Mas o combustível aumentando, o que é que acontece? As mercadorias vai aumentar também, né? Vai ter um aumento nas mercadorias, porque são como é que se diz, os caminhões, os caminhoneiros que fazem essa logística no país todo, e então o frete vai aumentar, aí vai aumentar a massa, a farinha de trigo, aí o dono da padaria vai pagar vai pagar mais caro na farinha de trigo, então vai aumentar o pão, entendeu? E assim vai. Como é que você vê essa questão do combustível, a influência, o impacto que ela pode dar, tanto para trazer um benefício, também para ajudar na construção de uma economia ou de uma queda de uma inflação, ou tanto diminuindo e aumentando? Pronto, vamos evocar novamente a questão do Estado. Sim. Não há como haver uma fuga do Estado, né? Pelo tamanho Sim. que ele já está. Então Sim. a gente já definiu a questão macro-estatal. O fator, nesse caso, como é a questão do combustível, por exemplo, se a gente pegar o combustível e fazer uma análise a respeito disso, que isso se resume e aplica-se em todas as outras questões. Logicamente, se você pega o combustível, você pega exatamente essas outras questões que você falou, que Sim. afeta a partir desse transporte que acomete as questões das relações interestadual e intermunicipal. Por exemplo, tem como objetivo observar o Estado para melhoria, baixa de preço, queda de preço, vantagem ao consumidor, se a gente tiver com perspectiva de analisar, apesar disso só acontecer numa esfera hipotética. A gente foi analisar de uma maneira hipotética, porque a gente acha que é quase impossível haver uma diminuição estatal, mas cada vez ele vai se maximizar. Olhando fora do Estado, numa perspectiva para a melhoria, que é a visão clássica de Mises e da escola austríaca. Ela vai bater nessa tecla porque ela vai falar, na verdade, o que é óbvio e é verdadeiro, apesar de não ser acatado. Porque a questão de você defender o que é verdadeiro não quer dizer que vai ser aceito. Mas você tem que defender até pela sua consciência e ética de defender algo que é mais verídico. Por exemplo, aí a gente parte do pressuposto que se não houvesse as regulamentações estatais e as refinarias, elas fossem totalmente privatizadas, possivelmente haveria uma possibilidade do consumidor ter o consumo dos combustíveis em menor preço. Sim. Mas isso analisando hipoteticamente, se não existisse esse intervencionismo coercitivo de regulamentações estatais. Como existe e é impossível não existir, até porque se você quiser falir o Estado ou diminuir o poder dele, só é, na verdade, criar essas medidas que o Mises já orientava. Menos Marx, menos socialismo. Menos socialismo é menos arrecadação, menos receita, mas o país que ele tem menos receita vai comprometendo em toda a estrutura burocrática. Então os caras, na verdade, não querem querer fazer isso. Mas aqui na questão, pronto. Então, como poderia possivelmente haver uma queda de preço? Uma queda de preço só era possível se você tivesse todas essas refinarias e essas refinarias tivessem nas mãos privadas, sim. E essa extração e esse refinamento e essa negociação com relação aos todos os postos estaduais e municipais, se ele fosse passado de uma maneira sem intervencionismo estatal ou, no mínimo, com taxas mínimas, taxas irrisórias. Taxas irrisórias, logicamente, era possível o consumidor ter o acesso a um tipo de combustível mais barato. Sim. Assim como quaisquer outro tipo de produto. Por exemplo, você tem, por exemplo, em um raio de 16 quilômetros, 5 postos de combustíveis. Se a gente julga que no Brasil existe o neoliberalismo, esse neoliberalismo, que é, na verdade, onde defende a competitividade, se a gente tem, num raio de 16 quilômetros, 5 postos de combustíveis, e a gente, em qualquer um deles, compra praticamente o mesmo preço, abastece o carro com o mesmo preço, Sim. se você tem essas condições, julgando que há competitividade no mercado, porque a ideia do que é competitivo é queda de preço. Sim. Se compete para queda de preço, e em um raio de 5
de 16 quilômetros, você tem 5 postos e você não abastece nenhum com preço menor, isso quer dizer que o que tem acontecido nesse percurso intermunicipal de 5 postos, não tem acontecido outra coisa senão o quê? Mais regulamentações que geram mais arrecadações e que geram, na verdade, por última instância, pobreza. Posição e pobreza em condições menores ao consumidor. Sempre vai gerar pobreza. No meu ponto de vista, o governo neoliberalista traz muitas coisas boas. Tá, mas o que é neoliberalismo para você? Tá, o que é? É um governo que abre as portas. O Fernando Collor de Mello, na época do governo dele, a gente só tínhamos o carro popular aqui do Brasil, que botava os preços do jeito que queria. O que foi que ele fez? Ele abriu para as multis internacionais, as grandes empresas, entrar no Brasil. Vinha concorrência. E os carros estão mais baratos? Não, espera aí, mas houve uma queda. Imagina agora, não está mais barato? É neoliberalismo. Sim, mas não está agora, né? Mas assim, mas houve nunca a foi. proliferação de venda. Mas se não fosse os carros que vêm de fora para competir, imagine como seria o preço do carro. Todo hoje o pobre tem um carro. Eu ainda não tenho. Eu também não tenho, não tem porque não quer, não tem porque não quer. Deixa eu concluir. Então, quando você sabe, quando existe existe ali uma empresa que não tem uma concorrente, ela bota o preço que quer. E ela bota aqui no Brasil. E ela coloca. E as que vieram de fora, ela veio competir. Quanto mais competição, o governo neoliberalista é isso. Abrir as portas e deixar as coisas fluir, crescer. Aí vem o quê? Aí vem as grandes empresas, as pequenas. Agora, teve o lado que muitos quebraram, porque é como se tivesse um supermercado. Tem um vendedor de verduras, frutas e verduras, numa banquinha ali. Aí, de repente, chega o quê? Um supermercado com varejo enorme. Ele não vai suportar. É o que aconteceu. Muitas empresas quebraram. Mas, em compensação, também veio a concorrência. E a concorrência, o que é que acontece? Aí vem preço. Porque quando não tem concorrência, aí os preços ficam mais à vontade. Olha, né, se o neoliberalismo ele é aceito pela democracia e pelos regimes que entrar, independente de qual entrar, por exemplo, se você tem, por exemplo, o Lula mesmo diz que é defensor do neoliberalismo. Ou seja, se o Lula diz que há neoliberalismo, a gente tem que ver um outro ponto negativo disso. Sim. Esse neoliberalismo, na verdade, ele é vernizante, porque isso, na verdade, é economia de padrinho. Sim, tem um É por lado isso negativo. que na economia, por exemplo, você pode olhar aqui na cidade, nossa cidade, por exemplo, eu acho que tem uns 5 depósitos de construção. Aí a gente julga que há competitividade nesse neoliberalismo. Mas se você for a qualquer um, assim como você qualquer oficina de moto, de carro, qualquer coisa, você vai ver que os preços são congelados, ou seja, não existe um preço a favor do consumidor. Todavia, esse neoliberalismo, ele é, na verdade, um lençol oculto do socialismo claro. O que ele faz? Não existe competitividade, porque no Brasil não existe competitividade que seja favorável ao consumidor. Existe competitividade favorável aos grandes empresários, aos grandes industriários. Entre eles, há uma competitividade, de modo que eles competem, sim, de que modo? Quando, por exemplo, existe um governo de direita, existe um grupo de empresários ligado ao governo de direita. Isso forma um socialismo de padrinho de direita. Quando a de esquerda, existe também um socialismo de padrinho empresarial de esquerda. Nessas duas perspectivas, nessas duas vertentes existentes no Brasil, o que acontece? Esse comportamento que se dá em apadrinhar-se pelo Estado, olha só, o Estado apadrinha ambos nos seus momentos respectivos. Se há esse apadrinhamento, esse neoliberalismo, na verdade, ele suprime o neoliberalismo clássico e fomenta o neoliberalismo, que é o neoliberalismo encobertado com o lençol do socialismo marxista. Por quê? Porque o apadrinhamento cria o sistema de monopólios? De monopólio. Monopólio e cartelização. Sim. Então, existem empresas no Brasil, a maioria, as grandes empresas são cartéis. Sim. Ou seja, vão se incorporando, se fundindo para ter o domínio sobre tudo. Só um ganchozinho. Só um ganchozinho, porque assim, foca agora, câmera em mim, por favor, câmera em mim. Porque foi falado aqui o seguinte, que no tempo do nosso presidente, nosso querido presidente Fernando Collor de Mello, ele popularizou os carros e tal,
E o valor do carro, do Gol, um carro popular, era 7.784 na era Collor. E o valor do salário mínimo era R$ 120. Daria para comprar um carro? Alguém que ganha 4 salários mínimos, não tô dizendo um não, 4 salários mínimos, daria para comprar um carro do valor de R$ 7.784? É evidente que não. Então, o que acontecia, Isaac? Por exemplo, o Mises também falava, na Alemanha e na Itália fascista, existia uma integração de tudo, o Estado integrou tudo. E o Estado defendeu, ou seja, é um socialismo de direita, um socialismo de esquerda, integrando tudo. Quando você observa que existe um protecionismo, o que é o protecionismo? A gente tem um protecionismo, por exemplo, os empresários de direita ligados ao político, o gestor de direita, ele defende esse protecionismo, porque esse protecionismo ele vai impedir que essas empresas multinacionais venham para cá. E se elas virem para cá, ela, no mínimo, daqui a longo prazo, ela vai desistir disso. Por que ela vai desistir disso? Porque o nacionalismo é uma propaganda de direita. E a esquerda também comprou essa propaganda porque ela funciona muito bem. Então, essa política sofisticada, baseando-se nesse apadrinhamento de vínculo de direita e esquerda, no seu momento respectivo, com grupos empresariais fortes e poderosos, ela é exatamente a única forma de atrapalhar a vida do consumidor. Ainda sobre isso, existia um político chamado Thomas Shelby. E esse político, ele lá na Inglaterra. E esse político, ele nos negócios que ele fazia, ele sempre dizia o seguinte, que se você for para uma curva, se você andar demais para a esquerda, você vai chegar em um ponto. E se você for longe demais para a direita, você vai chegar no mesmo ponto. Ambos se encontrarão. Aí, por exemplo, por que a gente chega a esse ponto e esse núcleo? Por quê? Porque como todos estão à base da Constituição, constitucionalmente, esses ambos partidos, essas ambas ideologias bipartidas no Brasil, ela tem como objetivo se concentrar exatamente aparelhando e sendo aparelhada, socorrendo e sendo socorrida. Então, o governo socorre esse grupo empresarial e o grupo empresarial socorre o governo em suas respectivas eleições. Sim. Então, é isso que o Mises ele toca de uma maneira muito clara, muito simplista. É um economista que ele faz você entender qualquer dúvida relacionada à economia, inflação, hiperinflação e qualquer outra coisa. Ludwig von Mises é o nome do gênio. Ludwig von Mises. Outra pergunta. A questão do agro no Brasil, ela constrói essa questão econômica, fortalece a economia do Brasil? O agronegócio em si mesmo, claro que sim. Ele deve ser inacabável. A sua existência deve ser postergada, claro que sim. Agora a questão é, na verdade, quando ele fica deficiente. O agronegócio, na verdade, você vê que é um programa de governo. O governo cria necessidade dos empresários, dos produtores. Eles criam necessidade para os caras, bloqueando a possibilidade deles criar os seus próprios capitais em si mesmo. Por exemplo, se você é um dono de uma grande fazenda, você às vezes não tem investimento para aplicar na fazenda em si, mas o governo chega e diz assim, não tem problema, eu vou solicitar o banco que libere para você e ainda defina, ainda tem agora dentro disso aí também um subsídio. Então você com subsídio, olha só, que apadrinhamento você não vai querer numa perspectiva dessa? Claro que você vai aceitar. Mas o governo atual, o Lula ou o governo passado, o Bolsonaro, qual era assim, o que beneficiava mais o agro? Quaisquer dos governos, tudo que ele fazia em prol do agro... Não, assim, eu estou entendendo, mas assim, qual é que passar mais recurso? Porque o agro ela depende do incentivo também. O que passar mais recurso tem mais poder sobre eles. Sim. Porque, na verdade, você, quando financia alguém, você tem poder sobre as decisões de alguém, né? Essa pessoa nunca tem decisões autônomas, ela tem decisões relativas. Eu estou fazendo essa pergunta porque existia a questão da Lei Rouanet, né? Que é um programa de governo. Tudo que o governo financia, Isaac, ele tem como fim controlar. Não, assim, porque hoje houve até umas polêmicas agora, porque o governo federal mandou mais recurso para a Lei Rouanet de que para o próprio agro. Até alguns do agro
ficaram muito Mas onde ele irritados. se meter é trabalhando, ruim. assim. Aonde o Esse é o governo se problema. meter e meter dinheiro ou puxar dinheiro é ruim. É como o Mises sempre Mas falou, sempre deixou claro. o agro ajudou o Brasil a superar O nessa agro crise, ajudaria mais. na O na agro crise ajudaria econômica mais. que houve no O mundo. agro- Não, tá. deixa eu concluir. O agro ajudou o Brasil a superar essa crise econômica que foi impactada pelo essa pandemia da Covid-19, porque houve uma Tá, no posso mundo responder? todo. Entendeu? Então, assim, o agro ajudou o Brasil a superar. Não, Tá. o agro é positivo. Se você quiser Sim, ouvir, é sim. positivo. Sim, sim. E ele é benéfico e deve continuar existindo. Sim. O problema que a gente pode conversar no âmbito hipotético, apesar disso nunca ser adotado na prática, é que eles nunca vão recusar subsídio do Estado. Sim. Sim. Isso é um mal, isso não é um bem. Isso é um mal. Isso é um mal. Isso é a parte negativa. Mas quais são a E o único possibilidade de subsídio- ajudar o agro? Pronto, assim, eu- como é que o agro eu pode digo, viver eu digo. sem incentivo do governo? Tá, Ela eu pode digo, crescer. Eu digo, o maior incentivo que o governo, o maior incentivo que o governo pode dar e Tio Propício, boa noite. O maior incentivo que o governo pode dar para o agro e a maior ajuda que ele pode dar é isentando o imposto. Mas E aí resolveu. não tocando nele. Ao invés de, vamos dar, Desregulamentar. vamos Recusar-se dar a tá aí. ração Olha, para os peixes. olha. Nós vamos dar ração para você. Nós vamos Eduardo. dar um dinheiro para. Não! Porque se uma vez mexendo economicamente nisso e uma vez o Estado intervindo, os preços de algum outro produto vai aumentar. E aí o que é que acontece? O Estado intervindo, o preço de algum outro produto aumentando, ou até a moeda perdendo valor, isso é mal. Então, quer incentivar o agrogoverno? Uma dica aqui do Eduardo: isente os impostos. Ou seja, saia de perto dele, saia de perto do agro. Que quanto mais o governo se meter com o agro, mais alguém, algum outro pagador de algum outro produto vai sofrer alguma coisa. Mas, olha, o que houve nessa crise mundial. Bom, eu já respondi, mas fica à nessa vontade. crise mundial que houve, o país passando por momentos difíceis, o Brasil superou, porque, no meu ponto de vista, o agro é uma força. E o que é que aconteceu? Então, aconteceu do governo federal mandar recurso para o agro. Mandou, assim... E é ruim, é isso que eu tô tentando dizer, é ruim. Não foi ruim. Foi Porque péssimo, não foi, ruim, não foi, péssimo. não foi. Sabe por que não Só foi? deu mais dívida pra eles, né? Não, sabe por que não Exatamente. foi? Sabe por que não foi? Vá, fale. Porque existiu uma política de que fique em casa e a economia a gente vê depois. Mas a saúde ela precisa da economia. Então o eixo é a economia para gerar recurso. Então, Aí, se tirando fica... o dinheiro da população é gerar recurso? Olha, deixa eu concluir. Então, o que é que acontece? Se as empresas, as pequenas e grandes, fecham, ela para a rotação. Teve alguns empresários que chegou para o presidente e disse: presidente Bolsonaro, se a gente parar, como é que vai ser? A gente tem turbina na nossa indústria que leva 2 anos para essa turbina voltar ao normal. E vai ser um caos. Aí o prejuízo vai ser grande. Aí o que é que acontece? Existiu no Brasil uma propaganda, até da grande mídia: fique em casa, que a economia vemos depois. E o presidente, temos que trabalhar, economia e saúde andam junto. O que é que acontece? Várias indústrias de grande porte, pequeno porte, receberam recurso para passar para os funcionários. Porque para não Isso é parar ruim. automaticamente. Por quê? Isso é ruim. Trabalhavam X dia, outros dias ficavam em casa. Porque aquela indústria, se parasse, tinha muitas delas que não voltavam. E o comunismo, o que o comunismo quer é quebrar as indústrias, para que as pessoas fiquem Já na faz 50 dependência anos, não, já faz 50 do anos que eles Estado. mudaram essa estratégia. Entendeu? Não, mas Já está faz 50 voltando. anos que mudaram. Eduardo. Porque a Europa foi prejudicada. A Europa. Muitos fecharam, pararam. E o Brasil superou a crise tão rápido através do agro. Porque o agro não parou. O agro desacelerou. Mas houve depois uma aceleração. E esse incentivo do governo federal
de passar recurso, prejudica, foi um de combustível. fato. Foi um combustível De para fato, ela não parar. Prejudicava a usina, várias usinas, recebeu incentivo e pagou. E esse incentivo ia para o quê? Como os auxílios emergencial, que ia Agora, para deixa eu fazer uma pergunta. aquelas pessoas para botar comida na mesa, que existiu o auxílio emergencial, porque esse auxílio não foi nem para o município, porque poderia haver corrupção. Desvio. Foi direto. Onde tem dinheiro do governo e não tem corrupção? Não, foi direto na Caixa Econômica. Aonde? Você poderia receber, ou receber qualquer um, receberia direto do governo. Porque para as pessoas não ficar dependendo dos governos municipal ou estaduais do município. E centralizar esse poder de passar esses recursos. Aí era a mesma coisa, algumas pessoas diziam, é colocar a galinha no galinheiro. Entendeu? Uhum. Então, colocar a raposa no galinheiro. Aí era botar dinheiro na mão dos prefeitos. Aí o que é que acontece? Então, as pessoas receberam esse incentivo do governo, que foi o auxílio. E as indústrias recebeu uma parte que passava para os funcionários, para manter o mecanismo de funcionamento, para não quebrar as indústrias, para que essas pessoas fiquem desempregadas. Então, sendo desempregado, o que é que ia acontecer? Num governo passado de 13 milhões de desempregados que teve, que gerou uma não receita, né, que foi tipo débito, vamos supor, essas 3 milhões de pessoas deixaram de contribuir para quê? Para a Previdência. E essa Previdência que foi tão afetado pelo desemprego em massa, eu posso dizer até em massa. Então você quer que o pessoal dê dinheiro para o governo? Aí o que acontece? Essas pessoas, esse dinheiro que não passava para a Previdência, que não passava para a Previdência, aí o que acontece? Esse recurso que não passava para a Previdência foi prejudicado, porque milhões de pessoas estavam o quê? Adoecendo, vinham loas, e pessoas estavam com a idade avançando. E essa idade avançando ia se aposentar, mas não tinha receita, não ia comportar. Aí veio o quê? Na Previdência Social. Aí veio, como é que se diz? Que foi aprovado no Congresso, que foi sobre os direitos da aposentadoria, rapaz. Me lembra agora? A reforma da Previdência. A reforma da Previdência, sim. Então, aí o que é que aconteceu? Aconteceu por conta do desemprego. O desemprego afetou a Previdência. E a Previdência teve que ser aprovada uma reforma, as pessoas que já estavam sendo aposentadas, aí o que é que acontecia? Não vai comportar, vai quebrar. Paulo Guedes trouxe isso. Foi um problema para todos. Aí houve uma aprovação. Porque aí as pessoas agora vão receber lá na frente, mas vai passar mais anos. Foram prejudicados, mas por conta do desemprego. E o que veio, a pandemia, para desempregar em massa. Então, se muitas empresas fechassem, não voltaria mais. O governo ajudou, e você incentivou. Comente e compartilhe aí o nosso vídeo. O governo incentivou, porque se não tivesse esse incentivo do governo, eu acho que esse incentivo foi benéfico, esse incentivo foi muito importante, entendeu? Um tipo de assistencialismo, porque se for falar... Então, agora, existem algumas lições que o Ludwig von Mises nos deu, e a escola austríaca como todo nos deu. Uma das regras básicas, e uma das regras que são pilares, é o seguinte: primeiro, o governo não produz nada. O que o governo faz? O governo arrecada. E cria necessidade. Para arrecadar um pouco mais. O governo, ele realoca dinheiro. O que é que ele faz? Ele aumenta impostos. Para ele te dar algum dinheiro e para dar algum benefício, ele vai ter que te puxar de algum lugar. Quem gera emprego hoje? As pessoas comuns. As pessoas comuns. As empresas, né? Sim. As pessoas comuns, as empresas, qualquer pessoa que quer empreender, isso é uma geração de emprego. Hoje o capital que gira no Brasil. Voltando rapidinho para as lições do Mises. Primeiro, o governo, ele não produz nada. Ele arrecada e repassa o dinheiro. Ele arrecada e repassa. E segundo... Só que com
um adicional de Agora, assaltar mais a carteira do consumidor, né? agora tem uma Sim. questão. Essa arrecadação, ela vai de uma forma opressora e às vezes ela pode ir de uma forma branda. E volta que angelical. ajude. Não, de carro não. angelical. Ela não, sai com não. tridente e volta como anjo. Porque o governo que tem o poder, o que é que ele faz? Principalmente os governantes dos estados. Você Que é está que muito quer- estatolado. Não, não está atolado não. A verdade é essa. O Ele que é tá que o governo brincando, faz? não leve a sério. O que é que o governo faz? O Defesa governo do Estado não, do caralho. não é E defesa a do gente- Estado. Entendeu? Porque o que gera Ele tá emprego são brincando. as empresas. São os empresários. Porque se os empresários saírem do Brasil, então quebra. E ele vai sair pra onde? Não, Quem ele sai vai para os investi- Estados Unidos, vai para a Quem Europa. sai é investidor, O- não empresário. o- Empresário o- vai O dono sair. da van, se sair do Brasil, é bom ou ruim? Ele é maluco sair daqui, Se ele- ele vai competir lá Não, nos se, Estados espera, Unidos se, com quem? ele, se ele sair daqui, é bom ou ruim? Se ele sair Se ele daqui- pensar em deixar de fechar, ele ele- não precisa. Eu tenho o que eu tenho, o meu recurso, eu vou botar no banco e não vou mais Isaac, gerar emprego. As coisas não funcionam nesse Não desespero. funciona assim. entendeu? Não funciona nesse Funciona desespero. desse jeito. só. Entendeu? Porque o que traz a sustentabilidade do país é as indústrias. Se um Estado quer fortalecer, tem governo, o que é que ele faz? Ele diz, ó, tu tem uma indústria, tu vai gerar quantos empregos? Tu vai gerar 10 mil empregos direto. Aí eu vou aumentar o imposto. Aí o que é que ele vai? Ele isenta o imposto. Ele isenta Isso é o quê? incentivo. Tem governo que ele isenta imposto. Isaac, isso é um princípio de começar a controlar isso. Sim, mas o que eu quero Você dizer... está vendo uma coisa, você está analisando a coisa, você está defendendo a situação, você não está Não, analisando a eu situação. não estou defendendo a situação, estou dizendo que o país ele É só um passa a país ser um país atrasado, Não, um ele- país não, que o país- retrocede, um país que o não país- avança, quanto mais não, subsídio, mais atrasa. Agora que os governadores governadores Oxi. têm governadores, o que é que ele faz? O governador, ele suga. Ele cobra muitos impostos, prejudicando o cidadão que gera emprego. O que gera emprego é esse que tem que ter Eu o quero fazer uma incentivo. pergunta pra você, Isaac. Quero fazer uma Não, pergunta. eu tô errado? O que gera emprego não é ele que tem que ter o incentivo? Ei, eu posso ter liberdade de dizer que você tá errado também, viu? Como? Eu posso ter a liberdade Não, aqui. Espera Ó, aí. ó, eu Sim, fazer sim, explique, me explique. Não, fazer só uma pergunta pra explique, você. sim. Com o dinheiro, com o Estado aumentando a circulação de dinheiro, Sim. você acha isso bom? Depois que você concluir, eu quero perguntar ao Ednal também. O Estado, ou Sim. sei lá, o presidente diz assim, rapaz, eu tô vendo aí que as pessoas têm tomado pouco empréstimo. Vamos Não, vamos fazer com que incentive os o- empréstimos. E ele começa Não, a, o inclusive, que imprimir mais dinheiro. O que é que você acha? Não, imprimir dinheiro é outra questão. Sim. Fala. Imprimir dinheiro, isso aí vai trazer uma reversão enorme. O que ele precisa é fazer o dinheiro circular. Né? O dinheiro sair do banco e circular no comércio, no mercado. E como é que funciona? Isso é bom? Não, não é? Imprimir e Não, jogar no imprimir mercado? não. Imprimir o dinheiro não é bom. Imprimir e jogar no mercado? Não, Como é? eu falei imprimir. Quem falou imprimir foi o Eduardo aqui. Ô, Isaac, Espera aí. Quem Não falou leve muito a imprimir sério, aqui? não leve muito a sério, Não, eu não falei imprimir dinheiro, porque esse negócio de imprimir dinheiro não é bom. Entendeu? É só vamos fazer a Casa da Moeda, não teu poder, vou fazer. Isso vai aumentar a inflação, deixa eu fazer uma acredito. Aí pergunta. quando, Tá. isso não vai ser bom Eu para ia perguntar pra você. Agora, a pergunta, aproveitando, quando o governo aumenta o salário, o salário mínimo, a gente tem que ir para a atualidade. Vamos deixar um pouco de filósofo de lá da Inglaterra. Vamos falar daqui, da atualidade, mas ser mais... É como se diz, na língua do povo. Entendeu? Muita gente não vai entender. Agora eu quero saber, quando o governo, o presidente, ele aumenta o salário, o que é que acontece na economia? Melhora? Eu lhe pe... Não, eu quero saber, você que vai responder. Eu quero saber isso. Quando ele aumenta... Não, quando ele aumenta o salário é R$1.000, agora eu vou aumentar para R$1.500. R$1.500. Ele vai ter que compensar isso na circulação de produtos e serviços. Ou seja, Isso é bom, tudo, Rui? tudo Isso fica é mais péssimo. caro. Tudo fica mais Por que é caro. péssimo? Porque a inflação, ela cada vez mais aumenta, se expande. Como? Através... Você tem uns Sim. produtos... Olha, por exemplo, Não, porque eu quero saber Toda- aprender, né? Tá, Vamos aprender. vamos lá. eu vou falar pela visão Sim, de sim. Mises. Na verdade, poucos... O Brasil não defende a visão do Mises, porque se defendesse, estava em outro lugar, né? Mas olha só, toda vez que Não, o o governo... Brasil, não esqueça, vai dizer, a questão do Brasil é corrupção. Não. É corrupção, que a centralização dos recursos vai para uma classe dominante. Entendeu? Tá.
Quando você terminar, meu você... ponto de vista, vai Pronto, complementar. agora É o vamos, meu ponto de vista. vamos deixar agora ele Sim. concluir aí. Pronto, vamos para a questão, por exemplo, do aumento. Sim. Olha, tudo que o governo toma como iniciativa de aumentar, isso não é para benefício. Isso é para um benefício aparente. Sim. Isso não é a verdade prática. Por exemplo, se você resolve aumentar salários, isso quer dizer que as arrecadações vão começar a aumentar. Sim. As é receitas verdade. vão aumentarem. Então, se as receitas vão aumentar e a arrecadação vai aumentar, no mínimo, o mais óbvio possível de se ver é que o que é produzido, o que está circulando no mercado, seja bens ou serviços, consequentemente, vão aumentar. Isso é uma Sim. questão óbvia, simplista da parte econômica. Isso é negativo? Claro que sim, porque a gente não precisa de salários altos, a gente precisa que o nosso dinheiro tenha maior poder de compra. Sim. E para ele ter melhor poder de compra, deve acontecer o que não acontece. Em combate ao neoliberalismo, existia um liberalismo clássico, apesar disso ser discutido apenas no âmbito hipotético. Como? Você abre a fronteira de verdade comercial, sem o protecionismo estatal, onde as empresas sofrem dificuldade para sobreviver competindo com o mercado nacional. Se as empresas vêm do exterior, se instalam no Brasil, recebem seu subsídio, mas as suas produções ela tem que alcançar os níveis da precificação do mercado doméstico. Se o mercado doméstico define determinado ramo de produto com determinado preço, e se uma empresa multinacional produzindo aqui, ela vai produzir aqui e para ter vantagem ela tem que fazer o quê? Digamos, empatar os preços para sobreviver. Se fosse uma competição de verdade, sem as questões das taxações e as imposições alfandegárias que prejudicasse a competição de mercados de fora circulando no Brasil, do mesmo entendendo? ramo, Sim. evidentemente a Sim. quantidade de oferta seria maior, os preços despencariam e quem sairia ganhando? O consumidor. Como a lógica do Estado é trabalhar contra o consumidor, ele nunca vai adotar uma política antiprotecionista. Ele vai adotar uma política protecionista para proteger as empresas nacionais, que por sua vez, elas socorrem o governo socorre ela e ambas saem E ganhando. volta quem para aquele perde é mesmo você. ciclo que a gente falou. Sim, realmente. Sim. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Fique à vontade, senhor. Veja bem, o governo atual, ele, em promessa de campanha, ele falava o seguinte: eu vou colocar o salário mínimo acima da inflação. Não foi isso que ele prometeu? No seu ponto de vista, como é que está a diferença do salário mínimo com a inflação? Se está acima da inflação, se está abaixo da inflação ou se está na igualdade, salário mínimo e inflação. No seu ponto de vista, Pergunta é qual é boa. a sua resposta? O poder do salário mínimo? Sim. O poder do salário mínimo em questão de poder de compra, ele está sempre abaixo e a inflação está acima. Mas Porque e isso foi promessa de Não. campanha dele. Exatamente, essa é a questão messiânica do discurso político. O discurso político ele tem como premissa sempre convencer exatamente um grupo de eleitorado com promessas que elas sempre são fantasiosas. Promessas que, por sua vez, ela tem como objetivo primeiro e último, ganhar você. Isso aí é uma estratégia muito chamada estratégia heurística com a demagogia política. A demagogia política ela vai lhe prometer tudo. E tem até um ditado sobre questões políticas que diz assim: político que não mente é político que não ganha. Ou seja, é político que não tem sucesso. Então, o político, para ter sucesso, ele tem que mentir o suficiente para que o eleitorado se engaje aos objetivos primeiro dele. Mas, pronto, quando se fala do sucesso, esse sucesso é negativo ou é positivo? É positivo porque esse sucesso ele parte do princípio que é o sucesso da elite política que vai se eleger ao poder. E o insucesso é exatamente o nosso como consumidor e como cidadão comum. Me diga uma pergunta que você respondeu, ao seu propício agora. Você falou isso é promessa messiânica. Essa promessa messiânica, você falou, ela está relacionado a, como se diz, você falou a algo que não há possibilidade de se cumprir ou... De fato, esse messianismo que eu falei, essa palavra Sim. messiânico ou messianismo, É um messianismo, ilusão. é um messianismo político vagabundo mesmo. Não no sentido, Mas messiânico vem de quê?
Esse messianismo, na verdade, Sim. existe uma Vem de questão... Bolsonaro. Não é você. Tô brincando. Não, tô porque brincando. messiânico, assim, porque eu quero entender o contexto do significado messiânico. Sim. Entendeu? Para que eu possa entender a sua resposta. O messianismo é uma questão recorrente e muito antiga. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo teve a questão do messianismo, que implicava naquele personagem que era o Antônio Conselheiro, e fazia aquelas lutas em questão de defesa da camada social oprimida. Então, o messiânico, ele sempre apresenta-se possibilidades para aqueles que estão em condições socioeconômicas desfavoráveis. Sim. Todavia, essas condições que são ofertadas, elas são apenas discursivas. É um elemento e um acessório linguístico que se utiliza como mecanismo Sim. de persuasão. Você persuade não porque você vai cumprir, você persuade porque faz parte do engajamento, do crescimento do partido e da gestão em si mesma. Ganhando uma vez, ele sabe lá no íntimo dele que aquilo é impossível de cumprir. Então esse messianismo, ele é utópico, ele é fantasioso, Sim. ele é falho Sim. e ele não se cumpre. Eu estou perguntando porque o país é um país Não é cristão. religioso, que não tem nada a ver esse messianismo que está falando em relação... Não, esse messianismo não é judaico, cristão, sim, salvífico. sim. Você Para que as não pessoas se preocupe entendam. que Sim. esse messianismo Eu não sei vai levar disso, você para mas para que as pessoas entendam, Não. entendam que não tem nada a ver, porque existe outra vertente, um outro fundamento que não é esse, que é o messianismo, né? O Messias, falando de Jesus Cristo, que prometeu, né? Então precisa achar, relacionar. Não, o messianismo está mais ligado a uma corrente Sim, política, sim. que é uma corrente enfadonha discursivamente, porque sucessivamente ela não consegue Sim, obter sim. esse sucesso Que não liga uma coisa com a outra. Os cidadãos, votantes, consumidor e pessoas que esperam como perspectiva última que a política tenha como proposta de solução, que ela não tem. O Estado, infelizmente, nunca vai lhe trazer a condições... 4 minutos para encerrar, viu? Vocês concluem aí, por favor. Essa questão, do meu ponto de vista, sobre salário, economia, porque a necessidade não é aumentar o salário, mas é a queda de preço. Tudo que o professor falou é a queda de preço da mercadoria, porque o seu dinheiro vai valer mais. Terá mais o poder de compra. Entendeu? Então, se você tem R$1.000, seu salário é R$1.000. Então, se aumenta o salário, as coisas vão aumentar, porque o empresário, ele para poder pagar o salário do funcionário, então ele vai precisar aumentar a mercadoria. Então, vai aumentar tudo. Então, no momento que essa questão de inflação, né, de economia, que o governo... Inflação, hiperinflação, recessão, são desgraça criada a propósito do governo. Quando eles conseguem derrubar esses preços, os valores, então o salário, ele consegue comprar mais, tem um poder de compra, então ele vai fazer uma feira muito maior do que aquela que fazia antes. O que não vai acontecer, né? Não vai. Inclusive... É utopia isso? Sim, inclusive a gente tem que todo o discutir sistema econômico, ele é programado para o dinheiro Sim. desvalorizar. E o Brasil, Eduardo, é um país que criou uma moeda com nome real, porque o irreal era tão criado na mente das pessoas que o presidente resolveu criar o real. Porque o real, na verdade, Logo foi uma valorização boa, né? O nome real é uma palavra até irrisória. Real, uma moeda com nome real. Porque, por exemplo, se no país tudo é irreal e imaginário, o homem teve o poder de criar o real. Porque não havia realidade acentuada socialmente, uma realidade consistente. Então o presidente disse, não, agora ao invés de criar... Teve uma moeda, vamos criar uma moeda com nome real, porque as pessoas acreditarão na possibilidade. Cruzeiro, né? Era Cruzeiro para o real ter o RV. Teve uma série foi um processo, de unidades monetárias para chegar até o real. Foi mesmo que espremer a cana no engenho, tirar o caldo. E quando chegamos ao real... O povo do Brasil. E quando chegamos ao real, só chegamos aos real de unidade monetária, mas como real, da realidade, em melhoria nossa, infelizmente, isso não nos alcançou. Certo. Considerações finais, Ednaldo, com o nosso público aí. Eu só tenho uma coisa a dizer a vocês que participam, ou seja, em menor quantidade ou maior quantidade, que a única coisa que pode salvar você, não da sociedade, ou fazer você fugir da sociedade, é somente uma dedicação aos estudos. Se você tiver boas leituras, ler bons livros, intelectualmente você vai todos os livros, tem que ter todas as fontes. Você vai fugir exatamente da sociedade no sentido e no âmbito intelectual, no sentido e no âmbito de conhecimento. Mas socialmente você, infelizmente, vai
participar da sociedade, de todo esse sistema e aparato burocrático que ele é falho e ele é anticonsumidor e anti ao cidadão comum. Certo. Isaac, suas considerações? Realmente é isso aí. Eu acho que os bons livros, né? Boas informações, buscar todas as informações em todos os jornais, porque aí você vai estar não só de uma fonte e ter a capacidade de entender, de ver o que é pró e o que é contra. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, entendeu? Porque pode ter de alguns escritores algumas coisinhas que não seja benéfico, que seja maléfico. Mas assim, os livros realmente é o caminho. O livro como se diz, da libertação. Certo. Tá, okay. Tio Propício, dá um oi aí, um tchau para os nossos telespectadores. O nosso professor já falou, o Isaac também já deu a sua opinião de um ponto final. Uhum. Eu não posso deixar de não dar a minha palavra, não é? Quando se fala de livro, de cultura, de conhecimento, porque tudo isso é conhecimento. Esse bate-papo que foi falado aqui, pronto, tudo isso é conhecimento, é jornalismo, Sim, sim. tá entendendo? E então, isso é muito bom. Eu só tenho de ver, de agradecer, tá entendendo? E sempre falando que, em continuação, temos que levar a sério, que foi muito bom acontecer, e que isso aqui vai ser uma coisa contínua, que vai continuar. Eu só tenho de parabenizar por essa palestra gostosa, sadia, não é? E um alô pro Daniel Silva, né? Que está ali por trás das câmeras. O Dudu sempre fala ali, e até que o Isaac, bom lembrar, né? Falar do nosso amigo Daniel. Diretor Daniel, sim. Dessa TV Litoral Camaragibe, podcast. E é dizer, fazer com que crescer, porque as coisas é crescimento. É verdade. E você também, obrigado por ter nos assistido, obrigado por ter ficado aqui conosco. Nós só existimos por causa de você. E aí eu vou comentar, vou chamar você para comentar, para curtir, para se inscrever. Se inscreva no canal. E é ótimo ter você aqui conosco. E valeu!